Boa noite, pessoal. Tudo bom? Bora lá no estudo da Gênesis, dando continuidade aqui, o nosso estudo da Gênesis, capítulo 1 ainda. Não estamos com pressa, não estamos correndo, porque é importante a gente bem compreender os ensinos, né? Nós levamos milhões de anos para começar a entender a importância do conhecimento e do estudo da doutrina espírita em nossa existência. E nós vamos devagar. Entender é muito importante. Os homens só puderam explicar as escrituras com o auxílio dos que sabiam, das noções falsas ou incompletas que tinham sobre as leis da natureza, mais tarde reveladas pela ciência. Eis porque os próprios teólogos de muito boa fé se enganaram sobre o sentido de certas palavras e fatos do Evangelho. Querendo a todo custo encontrar nele a confirmação de uma ideia pré-concebida, giraram sempre no mesmo círculo, sem abandonar seu ponto de vista, de modo que só viam o que queriam ver. Por muito instruídos que fossem, os teólogos não podiam compreender causas dependentes de leis que lhes eram desconhecidas. Ninguém falando mal de teólogo nenhum aqui, gente, mas a questão é que o teólogo, ele é um estudioso de Deus, né, na sua teoria, como se fosse fácil a gente entender Deus, né? Mas claro, para os teólogos não passou nenhum livro do Novo Testamento ou do Velho Testamento sem ter conhecimento. Mas a questão é que iam pela letra, né? Mas surge o dia que a gente extrai o espírito da letra, em que a gente questiona, em que a gente usa a nossa capacidade psicológica e desenvolvimento intelectual e mental com o auxílio da ciência para compreender que nem tudo que está escrito nos livros, especialmente na Bíblia, é literal, não é verdade? Porque antes as pessoas interpretavam tudo no sentido literal. Ah, Deus criou Adão e Eva. Aí todo mundo já imagina aquela mulher com uma folha de parreira e um homem com folha de parreira sendo tentados por uma serpente que oferece uma maçã não sei como, já que serpente não tem braço, né, gente? Como que serpente ofereceu uma maçã? Então tudo figurado, né? E aí, o que acontece? As pessoas vão e leem e não entendem que Adão e Eva é uma era da nossa evolução planetária, que gera, né, os seus filhos, Caim e Abel, que também são eras da nossa evolução planetária. Só que a Gênese, ela vem entender isso conosco, explicar, nós vamos sentar juntos, estudar e ver o que significa cada coisa. Algumas obras, como o livro A Caminho da Luz, né, Exilados de Capela, tudo já trouxe para nós alguma luz em torno, né, dessa nossa evolução milenar. Mas nada que está escrito nos livros tem que ser entendido no sentido literal. Mesmo porque, gente, são milhões de anos que a gente precisa aprender a estudar até a gente chegar no porquê de tudo, ok? Mas quem julgará as interpretações diversas e muitas vezes contraditórias, dadas fora do campo da teologia? O futuro, a lógica e o bom senso. Os homens, cada vez mais esclarecidos, à medida que novos fatos e novas leis se forem revelando, saberão separar da realidade os sistemas utópicos, né? Por isso que é importante a gente conhecer, a gente estudar, a gente se fundamentar, para a gente não sair por aí falando coisas que, no nosso ponto de vista, são reais, são verdades, mas que são utopias, são divagações, né, gente? Não são tão reais. São, na verdade, como Jesus falava, ele ensinava por parábolas. Parábolas eram metáforas. Não era aquilo realmente que acontecia, né, gente? Então, com o estudo, nós vamos começando a compreender, não é isso?
os homens cada vez mais esclarecidos à medida que novos fatos e novas leis se forem revelando, saberão separar da realidade os sistemas utópicos. Ora, as ciências tornam conhecidas algumas leis. O Espiritismo revela outras. Todas são indispensáveis à inteligência dos textos sagrados de todas as religiões, desde Confúcio e Buda até o cristianismo. Quanto à teologia, essa não poderá judiciosamente alegar contradições da ciência, visto como também ela nem sempre está de acordo consigo mesma. Então, pessoal, aqui ele cita Confúcio e Buda. Confúcio e Buda são bem antes de Jesus, não sei se vocês sabem, né? Mas fundamentaram crenças. Por quê? Porque trouxeram verdades. Tudo o que é trazido como verdade e permanece como verdade ali ao longo dos séculos é porque é de Deus, né, gente? Que a gente brinca assim, isso não é de Deus, isso é de Deus. Porque tudo que é eterno é de Deus. O tudo que some aí e ninguém mais lembra não é de Deus, né? Então é importante a gente se fundamentar naqueles que vieram sempre em nome de Deus, que falaram e mostraram as verdades e que fundamentaram as verdades, deixando para nós como legado. Jesus não diz também, conheceis a verdade vos libertará? Né? É muito importante a gente lembrar sempre desse conhecimento da verdade, que liberta. Por quê? Porque a verdade liberta o ser humano da ignorância. Se eu conheço tudo que vai em mim, se eu sei que eu sou um espírito criado simples para a evolução, eu vou me trabalhar no sentido de sempre acrescentar coisas para que a minha simplicidade não seja eterna, né? Para que eu seja sempre um espírito em desenvolvimento, para que um belo dia eu acorde e veja que chegou o fim dos tempos de ignorância. Porque Jesus, quando disse, eu estarei convosco até o fim dos tempos, ele não quis dizer que ele estaria conosco até que os tempos acabassem, porque os tempos não acabam nunca. Ele quis dizer que quando acabar o seu tempo de aprendizado, no sofrimento, na dor, na ignorância, quando você estiver prontinho, você pode olhar que eu vou estar lá do seu lado. Porque você conseguiu chegar e ficar lado a lado comigo, em termos de perfeição, né, gente? Olha que interessante. O Espiritismo, partindo das próprias palavras do Cristo, como este partiu das palavras de Moisés, é consequência direta da sua doutrina, né, gente? Então, a gente teve ali, a sequência das revelações, né? Cristo após Moisés e a doutrina espírita após Cristo. Mas nenhuma isolada, todas se completando, claro. A ideia vaga da vida futura acrescenta à revelação da existência do mundo invisível, que nos rodeia e povoa o espaço. E com isso precisa a crença dar-lhe um corpo, uma consistência, uma realidade à ideia. Ou seja, não existe mais o será. Será que existe vida após a morte? Será que eu vou para o céu? Será que eu vou para o inferno? Gente, a doutrina espírita, ela clareia tudo para nós. Cada palavra dos espíritos que a gente tem nas obras de Kardec são as definições da nossa vida futura. São as definições do que nos aguarda aí na nossa trajetória, né, gente, evolutiva. Define os laços que unem a alma ao corpo e levanta o véu que ocultava aos homens os mistérios do nascimento e da morte. Que véu é esse, né? Revelar significa tirar o véu, né, gente? Então, quando vem a doutrina espírita nos revelar os mistérios que existem do nascimento, a morte e da reencarnação, né, até a erraticidade, a doutrina espírita está fazendo para nós o quê? Um beabá das nossas existências. Ou seja, nós que já estamos calejados de reencarnar, mas não compreendíamos a grande importância disso, a doutrina espírita hoje vem mostrar para nós a importância de nós, né, termos o conhecimento de tudo isso. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, por que está na Terra, por que sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus.
sabe que a alma progride incessantemente através de uma série de existências sucessivas, até atingir o grau de perfeição que a aproxima de Deus. Quando chega nesse grau de perfeição, é o fim dos tempos. Deu para entender o fim dos tempos que Jesus dizia? Tá? Então, toda vez que escutar fim dos tempos, chega de pensar que é o mundo acabando. Fim dos tempos é quando chega no grau de perfeição. Sabe que todas as almas, tendo um mesmo ponto de origem, são criadas iguais, com idêntica aptidão para progredir, em virtude do livre-arbítrio, que todas são da mesma essência, né? Todas as pessoas, todas as almas são criação do hausto divino, né, gente? Então, todas são feitas pelo fluido cósmico de Deus. E que não há entre elas a diferença, senão quanto ao progresso realizado, que todas têm o mesmo destino e alcançarão a mesma meta, mais ou menos rapidamente pelo trabalho e boa vontade. Todo mundo partiu do mesmo lugar? Sim. Todo mundo vai chegar no mesmo lugar? Sim. Uns vão ficar mais na retaguarda? Vão ficar demorando mais? Vão. Outros vão ser mais rápido? Vão também. Então, vamos lá. Deixa eu ver se dá para terminar esse item. Não dá, porque tá grande ainda. Mas, ó, paro por aqui, porque eu prometi que eu não ia sobrecarregar a mente de ninguém com estudos em excesso. Excesso se diga 10 minutos de estudo, né, gente? Para nós que estão com essa preguiça mental ultimamente. Mas, vamos lá, né? É o que se apresenta no momento. Obrigada. Até amanhã, se Deus quiser.